Gente, presta atenção nesse vídeo, se liga só nele, presta atenção no início ao fim. Ele é longo, mas vale cada minuto. Depois a gente vai falar sobre ele. Um mago fez um bonequinho de barro e colocou numa maquete. Ele fez tudo de acordo com o pergaminho, só que o bicho não se mexia. Aí ele leu e releu a letra miúda da coisa e percebeu que dava pra chamar o bicho pelo nome. Vou tentar. O Bezalel, era o nome do boneco. E o boneco vira a cabeça na mesma hora, coça o ouvido e fala assim: como quem tá dizendo, para de gritar, pô, tô te ouvindo. O mago achou aquilo uma boa, então tá bom, cara, se mexe aí, brinca, pô, olha o mundo aí, vai ficar aí só sentado, pô. Mas o boneco só quer saber de ficar ali abraçado ao joelho, olhando pra frente sem se mexer. E o mago insiste em dar bronca no bicho, pô, se levanta aí, cara, se mexe, eu te fiz pra você brincar no mundo, por que que você fica aí só parado? E o boneco só vira pra ele e fica olhando, atento, e com uma cara de quem tá se incomodado por ele estar perturbando ali aquela paz. Logo que o mago para de falar, o boneco encara ele por alguns instantes, depois volta a olhar pra frente na mesma posição, completamente impassível. Aí o mago fica irado, começa a jogar um raio na frente do pé do bicho. O bicho olha pro raio assim, olha pro mago, depois olha pra frente de novo. E a fúria do mago vai crescendo. Dessa vez ele faz um terremoto no pé do boneco. Mas aí nessa hora o bicho se mexe, ele pula, dá um mortal pra trás. Olha pro cara com uma cara de aborrecido, senta, abraça o joelho, olha pra frente e desliga. A fúria do mago foi no limite agora. Ele começou a fazer um terremoto por toda aquela maquete ali, ele levantou, era terra, quebração, era rachadura no chão, lava vulcânica. O boneco começou a saltitar de um lado pro outro, a fumaça todo. O mago teve que sair dali de dentro do salão onde tava ali a maquete. E do lado de fora o mago pensou assim, ficou com remorso, pensou: "Putz, destruir esse boneco", né. Ele voltou, depois que a poeira baixou. Qual foi a surpresa dele quando ele não viu de novo, em cima de uma montanha de cascalho, quem estava ali sentado, abraçado no joelho, olhando pra frente. E a maquete tinha virado aquela distopia apocalíptica, né, era só terra arrasada, e um boneco ali em cima. Aí o mago pensou melhor: "Vou pensar numa outra abordagem. Vou criar sede nesse boneco, vou encantar nele a necessidade de beber água. Vou criar uma fonte, e vai ter que beber água aí de hora em hora, vamos ver se ele não se mexe". De cara funcionou, o boneco levantou, foi lá na fonte, bebeu água, voltou para onde ele estava, sentou, abraçou o joelho e ficou olhando para frente. Depois de uma hora ele repetiu a operação. Parecia um relógio de cu. Só que o mago sabia que ele tinha criado um bicho com consciência, fazia parte da magia. E aí, pensando com mais calma, ele se deu conta que ele podia dar experiências para o boneco, dar coisas para ele ver, para ele viver. As quais? Como? Aí ele pensou: contrastes, dia e noite. Criou um sol que ficasse girando em torno da maquete. Ele teve um primeiro sucesso. O boneco ficava olhando para aquele sol andando em torno da maquete. Então ele pensou: vamos colocar plantas, flores, coisas para florescer e morrer na frente dele. Ele teve ideia: vou colocar um ratinho ali dentro do laboratório. Um rodinha com comidinha e água, tudo para o boneco poder observar um ser vivo se mexendo. Deu mais certo ainda. O mago viu que o bonequinho ficava o tempo todo acompanhando o ratinho. Parecia que estava se divertindo em ver o bichinho se mexer. Mas um belo dia, o mago teve que viajar às pressas e acabou esquecendo do ratinho. Em poucos dias, o bicho morreu de fome e de sede na frente do boneco de barra. E o tempo foi passando de modo que o boneco pôde ver a carcaça do bicho se decompor na frente dele. Então, depois de 365 giros daquele sol em torno da maquete, não sobrou nada do ratinho a não ser os ossos e algumas larvinhas. Até que um belo dia, atraído por essas larvas, entra um passarinho pela janela e começa a ciscar elas por ali. Ele faz a festa ali bicando todas as larvinhas, se alivia ali no meio da terra e voa. E o boneco acompanha todo esse processo. E lá onde o passarinho se aliviou, começou a brotar uma plantinha, de alguma semente que o pássaro tinha comido antes. E o tempo foi suficiente para o boneco assistir a planta desabrochar, se transformar numa muda, dar as primeiras folhas, as primeiras flores. Até que o mago chega. Ele mal se aproxima, já nota o esqueleto do ratinho, põe a mão na cabeça assim e fala: nossa, ficou morrendo de culpa e de remorso. Tudo isso com o boneco de barro olhando para ele. No que ele vem limpar o local, ele percebe que o boneco tá virado diretamente para o lugar onde essa planta do passarinho, sabe, tá nascendo. Aí ele tem um insight, uma ideia. Ele pega uns vasos com planta, outros com terra, um saquinho de semente, um copinho de água, põe tudo ali na frente do boneco. E todo dia ele vinha e regava uma só planta das que ele colocou ali. Naturalmente, depois de um tempo, todas as plantas tinham secado, menos a que ele regava. Então, depois disso, o mago simplesmente para de intervir e deixa o tempo passar sem aparecer. Meses depois, ele volta para conferir o que estava acontecendo e ele percebe que os vasos de planta
todos eles tinham uma plantinha germinando. E não só isso, nos campos de terra ali próximos, lá onde o passarinho tinha se aliviado, estava cheio de plantinha também. Então o mago volta a observar o boneco, mas sem aparecer, claro, e nota que ele leva aquele copinho de água até a fonte, bebe a água dele, que é de hora em hora, e sempre traz água para aguar uma planta. O mago ficou feliz, era uma vitória, mas ele notou também que, enquanto o boneco não estava fazendo isso, o resto do tempo ele ficava sentado, abraçado com os joelhos e olhando para frente. Aí ele pensou: tá na hora de eu evoluir o processo mais uma vez. Dessa vez ele trouxe uns tijolinhos miniatura, umas telhazinhas, cimento e começou a construir uma pequena casinha diante dos olhos do boneco de barro. Todos os dias ele fazia uma parte. Depois de algumas semanas, uma bela casinha tomou forma, mas ele fez questão de deixar uma parte inacabada. Então ele decide deixar os materiais ali e passar de novo algum tempo sem intervir. Então ele volta depois de algumas semanas e qual não foi a surpresa dele ao ver que o boneco não só tinha completado a casinha que ele tinha começado a fazer, como ele já tinha feito 2 outras casas completamente iguaizinhas à primeira. Quando ele chega, o boneco está instalando cercas e ele vê o boneco ativo o tempo todo. Isso encanta ele. Nossa, será que agora deu certo e esse boneco ficou vivo de fato? Só que logo depois que acaba completamente essa obra toda, o boneco volta a ficar abraçado aos joelhos. Só que dessa vez, pelo menos na sacada da primeira casinha. O mago coça a cabeça assim, frustrado, e ele olha para aquelas 2 casas vazias que o boneco tinha feito meio que à toa, tem um insight. Tá aí, vou criar mais 2 bonecos vivos iguais a ele. Então ele cria os outros 2, dá vida a eles e põe eles em frente ao Bezalel, o primeiro boneco, e deixa eles 2 ali a cargo do primeiro, mais antigo. Então o Bezalel, além de se ocupar de aguar as plantas, ele começa a querer instruir esses 2 bonecos a se mexerem, a chamar eles para ver as coisas e esses bonecos respondem. Em pouco tempo, os 3 estavam construindo uma cidade extremamente viva, com um monte de coisa diferente, planta, prédio, casa, tudo que você pode imaginar. E o mago acreditou que agora ele tinha atingido o sucesso que ele queria, de animar de verdade, de dar vida àqueles bonecos. Um dia, inclusive, ele acenou para o Bezalel lá de cima, e aí, tudo bem? Como é que você vai? E o Bezalel olhou para ele e acenou de volta. Ele falou: agora está completo. Depois de um ano, aquela maquete tinha se transformado numa cidade incrível, com altas construções, mas completa, sem nenhuma obra mais para fazer. E aí, o mago notou que os bonecos começaram a fazer uma coisa estranha. Eles começaram a moldar os próprios bonequinhos de barro deles. E ficavam tentando dar vida para esses bonecos. Claro, eles falhavam porque eles não tinham aquela magia para fazer isso acontecer. Como eles falhavam sempre em fazer os bonequinhos que eles faziam viver, eles começavam a criar outros bonequinhos do lado, outras esculturas. Daqui a pouco estava cheio dessas novas esculturas criadas pelos próprios bonecos de barro. Até aí tudo bem, o mago ficava observando, mas em certo momento os 3 bonecos vivos começaram a sentar naquela posição inerte de ficar abraçado aos joelhos olhando para o nada. E cada dia eles ficavam mais tempo nessa posição, como se estivessem ficando cada vez mais frustrados, desistindo. O mago ficou preocupado pensando naquilo. Nossa, não pode dar errado agora. Agora que eles estão vivos, vibrantes. Quer saber? Vou transformar eles em magos. Ele fez um chapeuzinho, uma varinha, um hobby para cada um. E imbuiu neles a capacidade de dar vida aos bonecos que eles criavam. Os bonecos ficaram todos felizes e foram logo lá tentar dar vida para as criações deles de barro. Só que nada acontecia. Eles faziam uma magia, mas não funcionava. Os 3 ali embaixo coçavam a cabeça, olhavam para o mago lá em cima. O que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo? Eles ficaram indignados e começaram a soltar raio nos próprios bonecos que eles criaram. E aí sim, os bonecos dele começaram a se mexer para defender a vida. O mago ali, olhando para aquilo, encantado, ficou pensativo de repente e lembrou que ele tinha feito uma coisa parecida. Nisso ele olha para um espelho do lado dele e quando ele analisa a si mesmo e olha nos próprios olhos e na pele, ele percebe que ele mesmo também era feito de barro. Então, viu o vídeo? Gente, não é exatamente isso. A gente não quer ser os co-criadores. Nós estamos aqui e estamos fazendo o quê? A mesma coisa. Nós estamos tentando ser co-criadores, criar toda essa realidade. Nós somos os próprios bonecos de barro. É muito legal. Só que se a gente não prestar atenção, a gente vai cometendo os mesmos erros e vamos criando errado. Por isso, tudo que a gente tem que fazer é realmente entregar, voltar para a nossa essência, a essência real. E dar vida, né? Pegar a vida da onde realmente é a nossa fonte.
Dizer, você é o nosso criador, nós estamos aqui co-criando, mas que a gente não crie com o ego, com o barro, que a gente crie com a essência. Esse vídeo para mim foi, assim, simplesmente fantástico. Foi uma metáfora muito legal, olhar no espelho, né? Realmente olhar no espelho, mas acima de tudo, ele foi libertador, ele foi esclarecedor. Então que ele possa ser isso para você também, que a gente possa enxergar a nossa realidade, tanto como ego, quanto nossa realidade como essência.